Olá, seja bem-vinda à sexta edição do seu Semana do Judiciário. Aqui você encontra um resumo das principais notícias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Veja quais são os destaques desta semana. O Juizado da Infância e Juventude Infracional realizou na última sexta-feira uma fiscalização em bares e casas noturnas de Manaus. Durante a última semana foram pautadas mais de 580 audiências de instrução em casos de violência contra as mulheres. Foi a 11ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. Um homem que matou a mulher por discordar de pensão alimentícia foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado. Na primeira edição do quadro Juridiquiz, você vai aprender o que significa o termo jurídico habeas corpus. Consultores de uma empresa americana contratada pelo governo do Amazonas para desenvolver um sistema de segurança se reuniram com os juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas participaram do primeiro encontro de direito eleitoral. A violência obstétrica foi tema do primeiro curso credenciado do Brasil pela Escola Nacional de Formação dos Magistrados. O Juizado da Infância e Juventude Infracional realizou na última sexta-feira uma fiscalização em bares e casas noturnas de Manaus. Em uma casa de shows na Cidade Nova, zona norte de Manaus, havia 600 pessoas. Segundo o Juizado da Infância e Juventude, 70% eram adolescentes. Foi constatado que havia venda e consumo de bebidas alcoólicas para os menores e o estabelecimento foi fechado. Menores desacompanhados, foram verificados também aqui a venda de bebidas com invólucros, com garrafas de vidro, que pode se ver aqui, ali, tudo no chão. E só irregularidade, então eu resolvi fechar. No Parque das Laranjeiras, os policiais civis e oficiais de justiça localizaram uma festa particular, onde havia alunas uniformizadas. Uma delas estava em coma alcoólico e foi preciso atendimento médico. Encontraram outras irregularidades, falta de autorização, som. O local não é adequado para esse tipo de evento. Operações semelhantes serão intensificadas, sem revelar dia e hora. As autoridades dizem que vão monitorar a atividade de casas noturnas e festas particulares usadas para crimes envolvendo crianças e adolescentes. Durante a última semana foram pautadas mais de 580 audiências de instrução em casos de violência contra as mulheres. Foi a 11ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. A mulher, que não quis ter o nome divulgado, participou de uma das mais de 500 audiências realizadas pela Justiça do Amazonas esta semana. Ela foi agredida diversas vezes pelo ex-companheiro e resolveu pôr um fim no sofrimento. Então, se toda mulher tivesse uma atitude decente de procurar justiça, de denunciar, procurar seus direitos, eu acho que isso ajudaria bastante. Esta é a 11ª edição da Semana pela Paz em Casa, um esforço concentrado do Conselho Nacional de Justiça para punir e prevenir a violência doméstica contra a mulher no país, que no Amazonas foi coordenado pelos 3 juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar. O tema da nossa campanha hoje é Não Fique Calado, porque a gente quer justamente o envolvimento de toda a sociedade, no sentido de que quando presenciarem, quando escutarem algum caso de agressão, elas ou liguem para o 180 ou procurem a delegacia, porque assim elas estarão evitando um possível homicídio, né? O segundo juizado Maria da Penha, no bairro Educandos, pautou mais de 170 audiências para o período. Segundo a juíza Luciana Nasser, além dessas atividades, outras ações foram programadas. Nós buscamos realizar tanto as ações repressivas, que são as audiências de instrução que são realizadas, quanto o trabalho preventivo e educacional das pessoas, esclarecimento de muitas dúvidas que elas possam ter. Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em Casa conta com 3 edições. As semanas ocorrem em março, marcando o Dia Internacional da Mulher, em agosto, por ocasião do aniversário da Lei Maria da Penha, e em novembro, por conta do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Um homem que matou a mulher por discordar de pensão alimentícia foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado.
O Conselho de Sentença da Terceira Vara do Tribunal do Júri condenou João Jesus Aragão Sobrinho, o baiano, pelo crime de homicídio qualificado, feminicídio, contra a ex-esposa, Érica dos Santos Oliveira. O crime foi no dia 5 de agosto de 2015, no bairro São Francisco, em Manaus. Conforme o inquérito, Baiano foi até a casa da vítima com o pretexto de conversar sobre a pensão alimentícia da filha. Porém, Érica foi surpreendida e morta com 4 tiros na cabeça, destacou o promotor de justiça Rogério Marques Santos. A vítima simplesmente foi colhida de surpresa, sem sequer ter qualquer chance de defesa, e isso foi reconhecido pelos jurados. E a qualificadora objetiva do feminicídio, né, que foi uma qualificadora também difícil de ser assim, explanada para os jurados, até porque é um assunto novo, é um tema novo no direito penal. A sessão foi pautada obedecendo à programação da 11ª edição da Semana Paz em Casa, campanha idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça e que mobiliza tribunais de todo o país, com o objetivo de punir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. João Jesus Aragão Sobrinho foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado, depois que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e as qualificadoras entre o feminicídio, destacou o juiz Eliezer Fernandes Júnior. É o primeiro júri dessa pauta agora do segundo semestre, onde está sendo julgado o primeiro feminicídio do estado do Amazonas, nessa Semana da Paz em Casa, que é uma campanha do Tribunal de Justiça, onde o réu João pegou 20 anos de reclusão, sentenciado, onde foi acatado a futilidade, a violência doméstica, no caso feminicídio, e também o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os parentes da vítima preferiram não gravar a entrevista, mas informaram à reportagem que a justiça foi feita. Na primeira edição do quadro Juridiquiz, você vai aprender o que significa o termo jurídico habeas corpus. Acompanhe. Você com certeza ouviu esse termo milhares de vezes. Habeas corpus. Mas sabe realmente o que ele significa? Habeas corpus. É? Habeas corpus. Você sabe o que significa? Não. Bom, o habeas corpus é sobre policiais, não é verdade? Que eles procuram saber, certo? É quase isso, não é verdade? É, more or less, mais ou menos, não é verdade? Só isso aqui mesmo. Sabe o que significa? Não tenho ideia. Não faço ideia, não. O habeas corpus é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, para garantir a liberdade das pessoas. Todas as vezes que a liberdade de alguém estiver ameaçada por abuso de poder ou por ilegalidade, o habeas corpus pode ser utilizado por qualquer cidadão. Quando a lei garante liberdade provisória com ou sem fiança, a pessoa não pode ficar presa. Então, se a pessoa está presa e aquele crime está entre aqueles que é garantida a liberdade provisória, ela não pode ficar. Então, o remédio é ingressar com habeas corpus para ser solta. Em qualquer Estado democrático de direito no mundo, a regra é a liberdade. Então, a regra é as pessoas responderem aos processos soltas e não presas. Tá? Só em casos excepcionais, quando há assim, o cabimento daqueles requisitos para a decretação da prisão preventiva, ou seja, por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, aí então, veja, mas é sempre a exceção. Garantir efetividade a essa regra da liberdade é o habeas corpus. Consultores de uma empresa americana contratada pelo governo do Amazonas para desenvolver um sistema de segurança se reuniram com os juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os representantes da empresa foram recebidos pelos juízes Glenn Machado, Rômulo Garcia, João Medeiros e Bárbara Nogueira. Os consultores buscaram conhecer a dinâmica dos processos criminais desde a fase de inquérito até a execução penal.
Segundo o juiz João Medeiros, os representantes da empresa ficaram admirados com as diferenças entre as leis dos dois países. Então eles pediram esclarecimentos porque, de fato, os nossos sistemas são muito diferentes. Então se surpreenderam com alguns dos nossos institutos, expuseram realidades deles e, em síntese, pediram justamente informações para que pudessem subsidiar as sugestões, né, que eles farão ao governo do Estado. A reunião foi realizada na sala da diretoria do Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro de São Francisco, e foi toda em inglês. Segundo a juíza Bárbara Nogueira, não houve impedimentos para a comunicação entre eles. Os juízes também compreendiam e conseguiam se comunicar com eles em inglês, não foi um empecilho. Por sorte, nada se perdeu na tradução também, a gente conseguiu expressar todas as expressões jurídicas de maneira correta por conta dos tradutores, então nesse sentido não houve nenhuma dificuldade. Eu acredito que quanto às questões da conversa em si, nós conseguimos debater muitos tópicos relacionados à execução penal e esclarecer muitas dúvidas que eles tinham, no sentido de que eles não compreendiam como funciona o nosso sistema, que é totalmente diferente do sistema legal deles. Então eu acredito que nesse ponto foi muito importante. Os consultores não gravaram entrevista. Ao final da reunião, ficou decidido que será agendada uma visita às unidades prisionais da capital. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas participaram do primeiro encontro de direito eleitoral. O evento contou com palestras dos ministros Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral e outros especialistas do ramo jurídico eleitoral. O evento foi direcionado a operadores do direito, magistrados, graduandos, representantes de ministérios públicos estadual, federal e eleitoral, defensores públicos, candidatos em pleito eleitoral e a sociedade em geral. No painel Fake News, Experiências e Desafios, o ministro Luiz Fux expôs sua preocupação com a proliferação de notícias falsas, as chamadas fake news, e alertou que inverdades propagadas especialmente em redes sociais ameaçam um dos princípios mais caros da Constituição Federal. Uma notícia ela foi metralhada porque se destacava e criava, digamos assim, um ambiente muito competitivo na área política. E aí, no período de luto daquela família, surgiu uma notícia de que ela fora casada com Marcinho VP, que era um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Aquilo para denegrir a honra de uma mulher que tinha o mais alto valor, que se destacava no universo feminino. Pois bem, a sorte é que uma semana depois também viralizou a notícia de que ela nunca fora casada. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador João de Jesus Abdala Simões, destacou os temas abordados no evento e lembrou que discussões como a que tratou sobre os prejuízos ocasionados pelas fake news são de grande relevância. Esses encontros é que nós podemos espantar, retirar do mundo as chamadas fake news. Duas delas, primeiro, que a Justiça Eleitoral não trabalha somente nos dias das eleições. Segundo, que não há, mesmo que mais de 50% dos eleitores não compareçam, a eleição será anulada. Isso não existe. A violência obstétrica foi tema do primeiro curso credenciado do Brasil pela Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Relatos de mulheres sobre a proibição de acompanhante na sala de parto, xingamentos ou humilhações contra as mães no momento do nascimento do filho, além de procedimentos inadequados à mulher em estado gravídico, são alguns dos exemplos mais comuns de violência obstétrica. Mas a maioria das gestantes não tem conhecimento disso e elas acabam sendo vítimas silenciosas de um problema que pode gerar não apenas sequelas físicas, mas psicológicas, que podem até interferir no vínculo entre mãe e filho. Para a Procuradora da República no Amazonas, Bruna Menezes, a resistência no cumprimento dos direitos da mulher, e essa resistência precisa ser combatida. Existem outros casos muito mais sutis e que no cotidiano a mulher não consegue identificar e se vê como vítima da violência.
Por exemplo, agressões verbais que ela sofre, limitações em sua alimentação que não tenham prescrição médica, a indução a procedimentos que não são autorizados. Em razão de tudo isso, o Ministério Público Federal tem atuado de modo a fazer com que haja uma maior exposição das informações relacionadas ao parto, dos direitos da mulher e também dos meios que ela pode buscar quando tem seus direitos violados. O assunto foi discutido no primeiro curso do Brasil com esse tema e credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, realizado entre os dias 16 e 18 de agosto em Manaus. Para a juíza federal Jais Afrate, os casos práticos trazidos durante o curso foram importantes para que o juiz formule as suas decisões. Os casos práticos são muito importantes para o magistrado na hora que ele vai decidir, porque não é só a partir da teoria que ele vai conseguir chegar a uma decisão com prudência, proporcionalidade e razoabilidade. Ele precisa conhecer os casos práticos, precisa conhecer a dor da população para entender o que está acontecendo. O juiz Saulo Góes Pinto, que responde pela 2ª Vara da Comarca de Parintins, disse que o aprendizado irá ser agregado no dia a dia das suas atividades. Estão sendo dados conceitos sobre o que tipo de violência obstétrica é essa, qual o limite da atuação do profissional de saúde, e aqui fica claro destacar que essa violência não é só praticada por médicos, mas por todos que integram o sistema de saúde. Então está agregando muito conhecimento, vai ser muito bem utilizado na prática. Uma nova edição do curso deve ser realizada no ano que vem. As mulheres que sofrem com esse tipo de violência podem procurar o Comitê Estadual de Violência Obstétrica no Ministério Público, podem ainda fazer um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, procurar as ouvidorias das maternidades ou ainda ir ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública. Acompanhe agora outros destaques que você encontra na página do Tribunal de Justiça do Amazonas. Presidente em exercício do TEJAN recebe vice-cônsul da Grã-Bretanha. Desembargador Iedo Simões participa de reunião com a ministra Carmen Lúcia em Brasília. País passa a ter novo sistema de adoção e acolhimento. Em Brasília, lançamento do novo sistema de formação técnica para sua utilização contou com a participação de juízes e servidores do TEJAN. O site do tribunal é www.tejan.jus.br. Este foi o seu Semana do Judiciário. Obrigada pela companhia e até a próxima.